Eu lá, esperando o pessoal chegar aí um pouquinho. Oi, Val. Oi, Karenina. Vou convidar aqui. Karenina, vou pedir para você mandar uma solicitação para mim. Aí. Ok, tô mandando. Ah, pronto, tô te vendo. Deixa eu ver. Tô te vendo. Ai, que bom te ver. Morrendo de saudade. Ave Cada um na sua casa, Maria! mas coração perto, né? Pois é. Isso mesmo. Você tá me ouvindo bem? Tô ouvindo, Tá ouvindo? tô. Pronto. Acho que a gente espera só mais um pouquinho as pessoas entrarem. Enquanto isso, eu vou falar um pouquinho do que é conversa de salão, né? E antes eu queria te agradecer imensamente por você disponibilizar uma horinha aí para dar informações que são valiosas. As pessoas falaram muito assim, coloca um vídeo ensinando você a fazer o cabelo, como é que se arruma. Mas eu acho que o Instagram está muito cheio disso. Assim, eu estou meio cansada. Aí eu acho que deveríamos falar um pouquinho sobre os assuntos de saúde, assuntos que é do dia a dia nosso lá dentro do salão, mas que eu aprendo demais com vocês, né? E um papo de saúde mesmo como um todo, que eu acho fantástico, né? E aí eu te convidei, eu fiquei muito feliz de você ter aceito, tá? É um prazer estar aqui com vocês. Verdade. Demais, demais. Ó, eu tava olhando aqui, né, que eu fiz umas perguntinhas assim que eu queria, umas dúvidas que eu tenho, né? Primeiro eu vou falar um pouquinho de você. Olha, doutora Karenina, Maria Karenina Machado, mestre em Medicina e Saúde pela Universidade Federal da Bahia, especializada em ginecologia e obstetrícia, médica ginecologista no Centro de Oncologia do Estado da Bahia, integrante do Corpo Clínico do Hospital Santa Isabel, professora Unime Unifax, é isso? É tudo isso? E vamos falar de um assunto que lá no salão todo mundo tem vergonha, eu acho. Um bando de mulheres sem vergonha. Acho que só fala quando vai no seu consultório, que é sobre o climatério. É verdade que a gente fica aquele suador mesmo, assim, quando vai chegando no climatério? Na verdade, assim, o climatério, Eu não tô te apesar dessa ouvindo. coisa que você falou, né? Não tô te Tá ouvindo. ouvindo agora? Alô? Ainda tá baixinho. Peraí. Melhorou? Oi, Marcelo. Oi. Tá Deixa eu ouvindo? ver. Tô ouvindo melhor aí. Vocês Melhorou? estão ouvindo? Oi. Quem tá na live tá ouvindo bem? Alô? Oi? Tá ouvindo? Tô te ouvindo. Tô te ouvindo. Então, o climatério, na verdade, é uma fase que todas nós mulheres, apesar dessa coisa, né, de muitas terem vergonha de comentar, de falar, mas é uma fase que todas nós mulheres vamos passar. Né? Então, o climatério, muitas vezes chamado de menopausa, que não é o nome correto, a nomenclatura correta, né? Na verdade, a Sim. menopausa é o marco principal do climatério. Assim como a menarca, que é a primeira menstruação da mulher, é o principal marco da puberdade, a menopausa é o principal marco do climatério. Então, todas nós mulheres vamos passar por essa fase. E devemos agradecer a Deus de hoje em dia, né? Nós termos assim tratamentos que nossos avós, nossos bisavós passaram por toda essa fase, né? Sem um tratamento, sem um alívio Um dos alívio. sintomas que acometem essa fase.
né? Isso. Tem Então, uma o que idade você falou, específica, sim? na verdade, não tem uma idade específica. O climatério, geralmente, ele acontece em torno dos 50, 55 anos de idade, mas, na verdade, não existe assim, uma idade. Né? Uma Nós, muitas idade. vezes, identificamos que a mulher está nesse período do climatério através da sintomatologia. E existe o climatério precoce, que é aquele que acontece antes dos 40 anos de idade, que tem muito a ver com a hereditariedade, com a história familiar. Né? Então, quando a mãe, a avó, a irmã mais velha entraram no climatério numa idade mais nova, então Sim, isso tem muito a ver, né? Da filha entrar também numa fase mais também. jovem no climatério. Né? Então, não É. tem Existem uma fatores idade de DNA, específica. além de DNA, existem fatores de estresse que pode adiantar essa fase da mulher? É, o estresse ainda não foi assim associado, né? Mas, por exemplo, o tabagismo, né? Já tem estudos científicos mostrando que o tabagismo ele pode ser um fator que antecede, né? O período do climatério. Histórias de cirurgias de ovário também, né, de cisto de Sim, ovário, tá? Muitas vezes os vasos o que tem a circulação sanguínea, né? Então esses vasos eles podem ser atingidos durante uma cirurgia ovariana. Então isso pode ser também um fator que anteceda o período do que é climatério. climatério, né? E como é que a gente percebe, assim, além do senhor, existe outros sintomas que a gente vai percebendo que você está mudando e já está entrando já está nesse período climatério? Olha, então, nós classificamos a sintomatologia do climatério em precoces e tardias, né? Ou seja, existem aquelas sintomatologias que aparecem mais cedo. Quais são esses sintomas? O que é que a gente pode, vamos dizer assim, desconfiar, suspeitar em uma paciente? Por exemplo, as alterações menstruais. As alterações Sim, menstruais e os fogachos são aqueles calores, né, que muitas mulheres sentem nesse período, que se queixam nesse período. certo. O que é importante a gente explicar a essas mulheres que não é aquele calor normal que todas nós sentimos, né? Nosso clima é um clima super quente, quente e úmido, toda hora Sim. sentimos calor. Então, são ondas de Principalmente aqui em calor. Salvador, né? É isso, pois é. Então, assim, É. é bem específico. É aquela onda de calor que acontece do pescoço para cima. Pescoço, face. Aí logo depois vem aquele suor frio, sabe? Aquela sensação de frio. Aí passa. Novamente aquela onda de calor. Então, é diferente daquele calor que a gente está acostumado a sentir no dia a dia. E essas alterações menstruais. Quais são as alterações menstruais que essas pacientes podem sentir no início do climatério? Aquela paciente que fica um mês, dois, sem menstruar, aí menstrua novamente, aí passa 2, 3 meses sem a menstruação vir, aí vem novamente, até ficar um ano sem menstruar. Quando a paciente fica um ano sem menstruar, aí nós classificamos isso como menopausa, tá? Que é, como a gente falou no início, o principal marco do climatério, né? É a Sim, menopausa, é um ano sem menstruar. menopausa. Então, esses são os sintomas precoces, é o Sintomas. calor, Isso. os E no fogachos caso, por e exemplo, as alterações e menstruais, a tá? alteração. Mas assim, ó, e no caso de quem interrompe o ciclo menstrual com os implantes e tal, como é que fica o climatério em quem usa os implantes que você já não tem, você já suspende o seu ciclo menstrual? Então, você suspendeu o ciclo menstrual por uso de implantes ou por uso de contraceptivos orais ou injetáveis por alguma indicação médica, isso nós não classificamos como menopausa, como está no climatério. Então, menopausa Certo. é você ficar um ano sem menstruar, sem utilizar nenhum método, seja implante, seja anticoncepcional, seja injeção, seja o DIU Mirena, seja o que for. Então, você ficar um ano sem menstruar,
não Sim. por tratamento ou uso de medicamento. Então, isso nós classificamos como menopausa. Agora, por Menopausa. exemplo, tem mulheres que têm que ficar sem menstruar, por exemplo, por causa de endometriose, que é uma patologia ginecológica. Nós utilizamos muito o DIU, Mirena, que suspende a menstruação. Ah, eu estou um ano Sim. sem menstruar porque eu uso o DIU Mirena, então eu estou na menopausa. Não, não está na menopausa porque ela está sem menstruar, porque está usando o DIU Mirena, que suspende a menstruação por causa da patologia que ela tem, que é a endometriose. Quem tem endometriose não deve menstruar. Né? Que aí Sim. já é um outro assunto que a gente pode até discutir em outra live, tal, tal, tal. Então, assim, a menopausa é você ficar um ano sem menstruar, sem estar usando nenhum medicamento, nenhum DIU, nenhum implante. Tá? Então, Esse DIU influencia, esses suspender a menstruação influenciam a longo prazo no climatério e na menopausa? não, 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 não. não tem nada a ver. Inclusive, é muito. Não, não interfere. Inclusive, é muito frequente, até em próprio consultório, né? Também, não Sim, só em salão, quando a gente está conversando e tal, mas em consultório também, às vezes a paciente diz: ah, doutora, olha, eu uso a pílula anticoncepcional, eu emendo a pílula anticoncepcional porque eu não quero menstruar, eu não gosto de menstruar. Ou então, porque se eu parar, eu sinto cólica menstrual. Isso vai fazer com que eu entre na menopausa, ou então, sei lá, eu não posso engravidar quando eu queira. Não tem nenhum problema, tá? não tem. Você está Durante o sem climatério, menstruar, a gente pode engravidar? como? Durante o climatério, a gente pode engravidar? No climatério, quando você já está menopausada mesmo, não. Mas Não. na pré, porque assim, eu vou falar assim um pouco cientificamente, mas se vocês não entenderem, vocês podem perguntar, tá? Então, o climatério, ele é dividido em pré-menopausa e pós-menopausa. A pré-menopausa é quando a paciente ainda está menstruando, está com essas irregularidades que nós acabamos de falar, ou seja, passar Sim. 2, 3, 4 meses sem menstruar, aí menstrua de novo, sentir nos fogachos. Então, o que é que a gente tem que fazer? Dosar um hormônio, tá? Assim, chamado de FSH, tem muita importância, mas assim, existe um hormônio chamado de FSH, onde nós dosamos esse hormônio e sabemos se a paciente pode ou não ainda engravidar nesse período. No Nesse período da período. pós-menopausa, que já é um ano sem menstruar, onde ela já tem aquelas sintomatologias mais posteriores da pré-menopausa, tipo ressecamento vaginal, dispareunia. Dispareunia quer dizer dor na relação sexual, que é a sintomatologia mais, como é que fala? Posterior à sintomatologia precoce do climatério. Tá? Então, aí Sim. nessa fase já não é difícil engravidar, não consegue mais engravidar, porque o hormônio, né, o estrogênio, a progesterona, que são os hormônios que fazem a menstruação, já estão baixos, então é difícil, não consegue mais menstruar. Tem muita diferença assim, no corpo da gente, além da questão do ciclo ficar interrompido, dos calores, pele, rosto, cabelo, tudo isso sofre, porque assim, essa questão de hormônio pega muito, né? Questão de pele, Sim, sim, cabelo. sim, sim. Eu escuto bastante, cabelo branco. É, Sim, na verdade, nós mulheres, né? A natureza é, não é muito amiga de nós mulheres, né? Então, assim, não só o calor, não só essa irregularidade menstrual, mas tem o que assim o que eu acho muito importante, que muitas vezes é uma coisa assim muito singela, que é difícil você perceber. Mas, por exemplo, a labilidade humoral, né? Ou seja, você está bem, está rindo, na mesma hora você está mal-humorada, tá irritada, que é uma coisa assim tão difícil de você perceber que é por causa do que. ó, não só você perceber, mas quem está do lado, o companheiro, o filho, a filha, quem está do lado também perceber e dar um apoio, entender que isso é hormonal, né? Não tem, assim, quer dizer, tem o que ser feito, né? Mas primeiro a gente tem que fazer o diagnóstico.
para saber, né? Coisa. E dentro dos tratamentos, se eu não quisesse fazer uma reposição hormonal, se eu quisesse uma linha mais natural, mais light, a gente também consegue já nesse período já introduzir? Isso. Uma coisa também que é muito importante hoje em dia, né, Doris, assim, é a questão da depressão. Então, é frequente hoje em dia, nos dias atuais, não só, não estou falando não só na climatéria, mas... Acho que não estou ouvindo. Nina? Uma coisa... Alô? Oi. Eu não estava ouvindo. Então, agora uma coisa que eu acho importante, né, nessa fase também da gente citar aqui, que é uma coisa bem atual nos dias de hoje, que é a questão da depressão. Né? Claro que a depressão nós podemos atribuir ao climatério, mas assim, nessa fase do climatério, essa questão da depressão é uma coisa que a gente vê cada vez mais frequente, porque é o que a gente chama, a síndrome do ninho vazio, né? Nessa fase, a mulher ela se sente mais, assim, os filhos já não estão precisando mais tanto dela, né? Já estão vivendo a vida deles, então ela se sente assim meio que sozinha, no seu canto, então tem muito essa questão da depressão. Da depressão. É uma coisa que a gente não valoriza muito. Às vezes só valoriza a questão tá doendo uma relação sexual, a irregularidade menstrual, o calor, mas essa questão da depressão, do psicológico da paciente nesse período, eu acho que é uma coisa assim, muito importante da gente valorizar, sabe? E muitas vezes você caminha com um psiquiatra, com uma coisa assim, podendo apenas com uma conversa, ou mesmo com a terapia hormonal, se ela não tiver nenhuma contraindicação, que vai ser o que a gente vai falar, né? Depois que foi a sua pergunta. Então, assim, é uma coisa que eu acho muito importante a gente conversar com a paciente sobre isso. Né? Essa questão da depressão, da irritabilidade, a insônia, que é muito uma queixa frequente das pacientes nesse período, e que muitas vezes não é valorizado pela maioria dos profissionais, né? E que a gente sabe que tem a ver com essa fase, com esse período. É verdade. Sim, então, respondendo... Sim, pode falar, Doris. Então, assim, a gente tem um gancho aí muito grande, porque a gente tem as opções de terapia, tem essa questão do humor, né? Que é o que eu acho mais importante é quem está perto. Quem está próximo é a primeira pessoa a identificar a mudança de comportamento, né? Uma pessoa está assim e depois mudou. O que foi que aconteceu? Assim, às vezes a gente tem que perguntar até para auxiliá-la, né? Nesse momento de coisa. Porque às vezes a gente demora a perceber que estamos entrando, que estamos com essa mudança de humor. Com qual idade... Ó, tem uma perguntinha aqui. Com qual idade costuma acontecer o climatério? Tem uma pergunta para você responder aí. Foi a Paula. Oi, Paula. Beijo. Ó, com qual idade a gente entra no climatério? Ela está perguntando, a gente respondeu lá em cima, mas fala de novo. Tudo bom, Paula? Boa noite. Bom, então não tem, na verdade, uma idade padrão para se entrar no climatério. Tá? Geralmente é em torno de 50, 55 anos de idade, mas é uma coisa muito variável. Depende da sintomatologia da paciente. Tem aquelas pacientes que têm o climatério precoce, que é abaixo de 40 anos de idade. Tá? Então, assim, eu não posso dizer, com 50, 52 anos, você já vai estar no climatério. Não, eu tenho pacientes com 50, 52 anos que menstruam igual a mulheres de 20, 30 anos. Tá? Então, não tem uma idade específica. A média é em torno de 50, 55 anos de idade. Tá? Mas não é padrão. Depende de cada paciente. Ô, Karinina, e como é que eu identifico qual o melhor tratamento? Assim, se eu quiser fazer uma reposição hormonal, né? Quais são os benefícios, né? E os contra?
das Olha, reposições hormonais? Aliás, quantos tipos tem, né? Aham. Na verdade, a gente hoje em dia se considera não chamar mais nem reposição hormonal, porque na verdade você não vai repor uma coisa que é fisiológico, normal você perder. Diferente, por exemplo, do diabético, né? Para dar um exemplo, você repõe a insulina, porque não é fisiológico, não é normal uma pessoa se tornar diabético. Aí tudo bem, nós repomos a insulina, que é um hormônio. Mas no caso do climatério, nós chamamos atualmente, né, o correto a gente chamar de terapia hormonal, mas não reposição, porque No reposição, terapia hormonal. todas nós vamos perder, né? Eu, você, então todo mundo um dia vai chegar nessa fase. Então, hoje em dia a gente chama de terapia hormonal. Bom, em relação à terapia hormonal, existem as contraindicações. Tá? Essas contraindicações, que antigamente eram muitas, hoje em dia são contraindicações, a maioria são contraindicações relativas. Ou seja, eu posso fazer uso do hormônio, mas com cuidado, sempre avaliando minha paciente. Tá? Quais são essas principais contraindicações? Pacientes câncer de mama, né? Nós evitamos fazer uso da terapia hormonal. Pacientes tabagistas, também nós evitamos fazer o uso da terapia hormonal. Sim. Pacientes com história de tromboembolismo precoce, nós também evitamos fazer a terapia hormonal. Tá? Nesses casos, nós podemos utilizar o que nós chamamos dos fitoterápicos, que eu não vou dizer a você que tem a mesma ação dos hormônios, mas em relação, por exemplo, aos fogachos, ou seja, aos calorões, né, as ondas de calor que a gente acabou de falar. Esses fitoterápicos, eles não vão curar, mas vão, tipo assim, diminuir esse sintoma, né? O problema desses fitoterápicos é que eles não têm uma ação em relação à osteoporose. A osteoporose não é um sintoma, mas assim, é uma consequência bem tardia do climatério. Tá? A gente falou dos precoces, mas eu não falei dos tardios, que são a dispareunia, o ressecamento vaginal e a osteoporose. Então, a terapia hormonal, ela não tem uma ação muito eficaz, os fito-hormônios, os fitoterápicos, não têm uma ação muito eficaz na osteoporose. Aí, os hormônios, a terapia hormonal, eles têm uma melhor indicação. Mas nem todas as mulheres, elas podem fazer uso do hormônio. Por isso que, quando nós vamos prescrever um hormônio para uma paciente, a gente tem que ter uma mamografia, uma transvaginal. Por que transvaginal? Se não tem nada a ver com a mama, mas tem a ver com o útero. Pacientes com carcinoma de endométrio, elas também não podem fazer uso da terapia hormonal. Então, a mamografia, a transvaginal, um lipidograma, ou seja, dosagem de colesterol, de triglicéridos, sim, nós também temos que ter, porque se eu for utilizar um hormônio via oral, eu tenho que saber se essa paciente tem um colesterol normal, triglicérides normal, porque senão eu vou ter que usar uma outra via de utilização que não a via oral. Tá? Então, assim, tem algumas contraindicações. Nem toda paciente eu posso dizer, você vai usar o hormônio, tá? Vai melhorar, vai estar tudo bem. Não posso fazer isso. E deixa eu te falar, e dentro da osteoporose, nesse ciclo, tem como a gente prevenir, amenizar também essa chegada? Sim, a atividade física é muito importante, uma alimentação saudável, rica em cálcio, o que é isso, né? Que eu sempre oriento minhas pacientes. Nem tudo é terapia hormonal, né? Então, você tendo uma atividade física, uma alimentação saudável, rica em cálcio, como assim, como é isso, doutora? Uma alimentação com queijo branco, o peixe, o frango,
o leite desnatado. Então, tudo isso é rico em cálcio. Tá? Nem Tudo isso. tudo é a terapia hormonal. Você pode ter uma alimentação saudável, atividade física, que muitas vezes melhora a insônia, melhora os fogachos, né? Ou seja, o calor. Então, tudo isso também é importante nesse Ó, período do clima. isso. Tem uma perguntinha aqui. Doutora, tenho 34 anos e ainda não tenho filhos. Quais são os riscos com o avanço da idade? Então, teoricamente, a partir de 35 anos de idade, nós já consideramos uma gestação de risco. Ah, então eu não posso engravidar? Não, não é que não posso engravidar a partir de 35. Mas a partir de 35, a incidência de patologia, pressão alta, diabetes é maior, tá? Mas hoje em dia, nós sabemos que as mulheres estão engravidando cada vez mais tarde. Né? São outras as prioridades, trabalho e tal. Então, se mudou mais essa questão, né? Eu acho que a gente também está tendo mais qualidade de vida também, né? Assim, às vezes a gente demora um pouquinho mais. Justamente Uma por isso pergunta aqui. que a medicina, né, hoje em dia evoluiu. Sim. Você hoje em dia, mas eu tenho 35 anos, mas não quero engravidar, são minhas outras prioridades. Por isso que hoje em dia já tem um congelamento de óvulos. Né? Você pode congelar seus óvulos, jovem, com 34, 33 anos. Quando tiver a época que você achar que deve engravidar, seus óvulos estão congelados. Né? Mas Bem congelados ali. Né? A gente pode... Verdade. Isso mesmo. Alimentação, por exemplo, eu já ouvi falar dessas questões de soja, como fitoterápico. Ela ajuda nesse intervalo também, uma alimentação mais rica em soja, que eu me lembro que eu li alguma coisinha assim. Olha, na verdade, assim, a medicina alopática, a gente não tem muito conhecimento assim, em relação a isso. Ou seja, comprovando isso. Mas chá de muitas pacientes usam a soja. Então, assim, como diz o velho ditado, né? Não faz mal, então pode usar. Pode usar, exatamente. Na verdade, os fitoterápicos, né? A medicina alternativa, como nós chamamos, hoje em dia, eles já têm algum trabalho que comprova que a soja tem um efeito semelhante ao hormônio que diminui na menopausa, que é o estrogênio. Tá? Mas, assim, na alopatia, nós não temos muito conhecimento a respeito disso. Certo, ok. Tem também a amora, né? O chá da amora também, que falam que é muito... Chá de amora. Eu já li bastante. Bom, então a gente tem os exames que devem ser feitos em laboratório. Antes de tomar a decisão de fazer uma reposição, existe N exames, né? Para serem feitos dentro do histórico de cada uma de nós, né? Isso, verdade. Existe também algum fator assim, antigamente as mulheres tinham vários filhos, né? E então elas se interrompiam durante a vida várias vezes o ciclo menstrual. Diferente de mim, que só tive um filho, né? Então, assim, eu tenho mais de 40 anos e só tenho um filho. Então, o meu ciclo foi diferente de quem teve 5, 6 filhos, ou seja, no mínimo essas mulheres antes de mim ficaram 5 ou 6 anos sem ciclo, né? 9 meses sem gestação e o período da amamentação, porque amamentavam-se também 1 ano, né? Interfere essa questão, doutora? Da gente ter um ciclo intensivo e um ciclo que foi durante a vida foi interrompido por várias gestações. É o que nós chamamos de repouso fisiológico dos ovários, né? Então, aquelas mulheres que engravidaram várias vezes, elas têm as gravidezes, o número de gravidez, na verdade, é um fator de proteção
não assim relacionado com o climatério em si. Mas, por exemplo, si. existem algumas patologias, como, por exemplo, câncer de mama, leiomiomas, que é vulgarmente chamado de miomas. Tá? Então, assim, essas mulheres que amamentaram também, que tiveram muitos filhos, elas têm o que nós chamamos de repouso fisiológico. Ou seja, elas têm menos chance de ter um câncer de ovário, de ter um leiomioma, do que aquelas mulheres que nunca pariram, entendeu? Nunca engravidaram. Porque essas mulheres que nunca engravidaram, os ovários, eles sempre ficaram produzindo estrogênio. Não repousaram os 9 meses de gravidez, não repousaram durante a amamentação. Então, sim, elas têm uma maior chance de ter essas patologias. Mas, em relação ao climatério, não tem nenhum estudo científico que relacione o número de gravidez com entrar no climatério mais cedo ou mais tarde. Karenina, acho que bom, minhas dúvidas encerraram. Minha conversa com você nunca, viu? Mas minhas dúvidas hoje, eu acho que de muita gente. Eu estava morrendo de saudade de você, estou com muita saudade de você lá no salão, a gente vai ter papo. Tá ótima. Isso, tá ótimo. Olha, eu espero ter assim, contribuído bastante aí com você. Tô lendo aqui, a Nesca Eve disse, amei a live. Obrigada, Nesca. Yes. Muito bom, essas profissionais, que máximo. A intenção era isso, a gente ter uma conversa saudável, interessante. Sair um pouquinho daquela live que eu tô esticando meu cabelo, passando não sei o quê, porque minha raiz... Gente, não é só a sua raiz que tá preta, a minha também tá, tá vendo? Preta e branca, que é pior. Ou seja, estamos... o batonzinho, ó. O batonzinho. Menina, aquele sprayzinho, né? Eu até tenho um aí. Eu tenho também. Daqui a pouco eu vou passar o meu também aqui, ó. Daqui a pouco era pra eu ter passado para fazer a live. Eu escovei o cabelo, mas não dei um trato aqui. Deixa eu ver, por mais momentos assim, isso mesmo, ó. Na verdade, Nesca, nós vamos ter vários, né? Que eu convidei Karenina, convidei domingo, foi com Liege Mendes, que é fisioterapeuta, especialista em posturologia, né? Eu falei com ela no domingo, que foi excelente. Hoje, Karenina, mas ainda tem uma nutricionista aí, dona Carol Sapucaia, que tá para me mandar. Tem uma... eu vou pegar no pé dela para ela dizer sobre essas receitinhas aí para osteoporose. Ela passar alguma coisa assim pra gente fortalecer. Tem doutora Ieda Messias, que ela é psicóloga e vai falar um pouquinho sobre hipnose. Tem Liliane, que vai falar, ela é publicitária e vai falar sobre mídia social. Então, assim, a gente vai ter várias conversas, eu vou estar sempre mandando aí no grupo antes para a gente falar o teor. Quando eu falo conversa de salão, é porque esses assuntos a gente conversa lá no salão, né? Volta e meia a gente está perguntando, né, Karenina? A gente está sempre perguntando, Karenina, não sei o que. Então a gente tem sempre essa conversa. E hoje eu quis estender pelo Instagram, né? Convidei essas pessoas maravilhosas que fazem parte do meu dia a dia lá dentro do salão, para me matar a saudade e distribuir um pouquinho mais de conhecimento pra gente, né? Karenina, te amo muito. Estou muito feliz, também. Ficou ótimo. Adorei. Vou deixar você encerrar, tá? Vou deixar você encerrar a live aí, deixando o seu recado. Maravilhoso. Manda. O recado gente, agora para a gente ficar em casa. Verdade, é a primeira vez, viu, que eu estou fazendo live. Por conta é a primeira vez que eu estou fazendo a live. Tanto que ela me deu todos assim um introdutório, como é que eu ia fazer, Então, assim, foi ótimo. Para solicitar para entrar ao vivo. Uma live ao vivo ainda, né? Nós tivemos uma live ao vivo. Importante dizer isso, né? A live foi ao vivo. O que eu não sei o que você acha, Doris, assim, do próprio pessoal que ouviu a gente, sugerir até algum tema dentro da ginecologia. Sim. Né? Assim, que falar um tema, né? Por exemplo, preventivo, questão do preventivo, né?
que tem muita Sim, dúvida. a gente pode ver na semana que vem, Karenina, se você tiver um horário na sua agenda, que eu sei que você está trabalhando, né? Então, se você tiver disponibilizar um outro dia, e aí a gente pega um outro assunto para falarmos. Bom. Eu acho que eu vou adorar. Muito Estou esperando a doutora Yara também vir falar da pele, doutora Yara Lemos. Ela entrou, já deu um like, disse assim, 2 lindas. Eu ia falar, graças a você. Beijo, tchau. E ó, um beijo grande, fica com Deus. Eu vou tentar salvar. A Ari mandando aqui, ó, mandou um beijo, Karina. A Ariana disse que tá com saudade. Ari, a gente tá com saudade, viu? Ó, Ariana, pra você. Beijo. Beijo, vou encerrar a live. Beijo no coração. A Cristina Kitty também. Kitty mandando aqui, ficou ótimo, ótima ideia. Obrigada, Kitty. A gente vai permanecer semana que vem. Vamos ver um outro assunto. Se vocês sugerem aí manda que a gente vai ver um outro assunto para conversar. Porque ainda tem sobre preventivo, tem... O que mais, Karenina? A questão do preventivo importante. Endometriose. Isso. Que é a principal causa de infertilidade na mulher hoje em dia, né? Endometriose. Então, acho que é um assunto importante, né? Pra gente falar, né? Então, pronto. Um beijo grande. Muito obrigada, viu? Namastê. Adorei. Agora eu preciso encerrar e salvar, gente. Eu vou conseguir.